E este provavelmente será o meu último discurso nesta legislatura como senador da República. E o faço não com um tom de despedida, pois encerro meu mandato com muitos projetos e disposição para continuar trabalhando pelo povo do Rio de Janeiro. Esta passagem pelo Senado foi apenas o começo de um ciclo. Obviamente que sentirei saudades do convívio com os companheiros e companheiras aqui, senadores e senadoras, ou com vossas excelências, cujo acolhimento afetuoso, respeitoso e consideração, mesmo quando as diferenças políticas se manifestavam, sempre reavivaram em mim a profunda gratidão por fazer parte desse honorável colegiado. O contato com o povo do Rio de Janeiro continua, estado que me brindou com votação expressiva nas últimas eleições, com mais de 500 mil de votos. Deixo consignado o meu agradecimento ao povo fluminense, na firme convicção de que dei o melhor de mim para cumprir a honrosa missão de representá-los aqui no Senado Federal. Destinei ao Rio de Janeiro mais de 310 milhões de reais em emendas para o meu estado. Na área da saúde, principalmente, porque considerei sempre uma área prioritária, onde se concentraram quase 160 milhões de reais. Busquei contemplar um maior número de cidades, de maneira que os recursos atendessem às muitas necessidades de cada um. Como eu disse, no período eleitoral, visitando o estado todo, visitando todos os municípios do meu estado, eu dizia o seguinte: cada um com seus problemas e todos com muitos problemas. Essa é a realidade, não só do Rio de Janeiro, claro, mas, creio eu, de todos os estados. Mas, procurando atender, então, as muitas necessidades, nós procuramos atender os municípios. Sempre estive atento, portanto, aos anseios do povo fluminense. Assim, na minha atuação legislativa, procurei conservar a coerência com os valores e as necessidades do cidadão, contemplando as camadas mais vulneráveis do nosso povo. Com o objetivo de contribuir para o aprimoramento legislativo, apresentei o projeto de lei PLS 324 de 2016, que institui prazo de reflexão à renúncia da representação. Constatando que a violência contra a mulher estava aumentando em muito, a ideia do projeto era introduzir uma proteção a mais, permitindo que a representação da mulher contra a violência permanecesse nos estágios em que ela estava mais exposta, justamente nas tentativas de reconciliação que geralmente antecedem a uma nova agressão. Contribuir para a aprovação do projeto que cria novas condições para o aumento de pena de reclusão aplicável ao feminicídio, ou seja, o homicídio cometido contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. O agravamento da pena ocorrerá também quando o crime for cometido na presença virtual de descendentes, como filhos e netos, por exemplo, ou de ascendente, como é o caso de pais e avós da vítima, ou se praticado contra pessoas, contra mulheres, no caso, com doenças degenerativas, condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Lutei pela regulamentação dos serviços de transporte que usam aplicativos, como o Uber, que conta hoje com cerca de 500 mil motoristas e mais de 20 milhões de usuários do serviço em todo o país. Aqui no Senado, eu fui o relator, inclusive, desse chamado, a lei que regulamentou o Uber, não conhecida como a lei do Uber, mas que atende a todos os serviços de aplicativos. Busquei também o consenso entre os taxistas e motoristas de transportes por aplicativos. Com a chegada de novos serviços, foi necessário buscar a regulamentação, mas sem deixar de lado
a questão do usuário, o lado social e a geração de emprego. Apresentei o projeto PLS 410 de 2018, que dá proteção ao trabalho do idoso e do trabalhador com dificuldades de acesso ao mercado de trabalho em função da idade. Estamos sugerindo uma cota para pessoas com mais de 45 anos nas empresas privadas. Precisamos preservar os idosos no mercado de trabalho. Cerca de 30% da população economicamente ativa encontra-se na idade entre 45 e 65 anos. Também apresentei o projeto de lei PLS 81 de 2012, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, estendendo o benefício aos portadores de doenças graves ou incapacitantes. Na área da saúde, ofereci o projeto PLS 193 de 2017, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes para inserir a atenção à saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde e priorizar a assistência odontológica para pacientes internados, portadores de condições clínicas especiais e pessoas com deficiências. Estive atento às iniciativas legislativas que, de alguma maneira, pudessem promover as crenças e os valores cristãos. Nesse sentido, apresentei o projeto PLS 471 de 2017, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente para estabelecer que o poder público regulará o acesso de crianças e adolescentes à exposição de mostras de artes visuais. Preocupa-me o ativismo de certas organizações culturais e educacionais cuja atuação, afinada ideologicamente com os valores de um mundo anticristão e antirreligioso, quer introduzir forçosamente no período formativo de nossa juventude convicções alheias do ensino responsável, ético e moral. Assim, sempre me manifestei favorável ao movimento Escola Sem Partido, pois o considero uma retranca necessária aos influxos antirreligiosos na educação de nossa mocidade. Durante o meu mandato, ocorreu uma das mais sérias crises da história recente do nosso país, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Votei favoravelmente ao pleito, que dispunha de enorme adesão popular. Naquela data histórica, 31 de agosto de 2016, sustentei a minha posição, constatando que estavam materialmente comprovadas aquilo pelo qual ela vinha sendo acusada, no caso a pedalada, a tão famosa pedalada. Para mim, a lógica deles estava inserido em um histórico de arranjos e jeitinhos. E concluí com as seguintes palavras: estou convencido de que todos reconhecem a conduta da presidente, conduta essa que foi considerada ilícita dentro do processo, mas apoiam ao discurso do golpe por menosprezo à Constituição Federal. Ora, o impeachment veio colocar em xeque este histórico de arranjos e jeitinhos. Torço para que a eleição do novo presidente Jair Bolsonaro possa colocar um fecho nesse processo, anunciando uma nova era, uma mudança profunda na nossa cultura política e instituindo uma forma diferente de fazer política, menos permissiva, mais ética e correta, congruente com os valores do povo brasileiro. E quero aqui aproveitar e registrar também que naquela ocasião, naquela votação do impeachment, eu saí aqui do plenário do Senado e eu saí realmente manifestando a minha revolta contra aquilo que nós vimos quando a Constituição foi rasgada
porque está claramente no artigo que define o impeachment, não é e ou. É, uma vez impeachmentado, se perde os direitos eleitorais. Então, naquela ocasião eu disse que naquela sessão a Constituição foi rasgada, e eu quero reforçar isso aqui porque eu continuo com o mesmo pensamento. O meu partido, o PRB, não ficará à margem desse processo de mudança que promete revolucionar a forma de fazer política em nosso país. Estamos saindo da pior crise econômica da nossa história. Com todos os seus problemas, o governo Temer representou um freio de arrumação. Estamos cientes, contudo, dos enormes desafios que se apresentam para o seu sucessor. A crise está sendo tão severa que, de 2016 a 2017, aumentaram as parcelas de nosso povo classificadas como pobres e extremamente pobres, números que hoje representam mais de 70 milhões de cidadãs e cidadãos brasileiros. A popularidade do Bolsonaro dá a ele o crédito superabundante para promover as reformas de que tanto necessita o país para que possamos sair da crise e afastar o seu efeito mais doloroso, que é o desemprego. Como eu disse recentemente, estamos na expectativa da mudança. As estratégias não podem ser erradas. O país não pode perder essa chance de mudança. Essa batalha, ela precisa ser vencida. Nós acreditamos que o momento é de união e esperança. Precisamos, juntos, retomar a economia e o crescimento do Brasil com serviços públicos de qualidade, dignidade para o nosso bravo e sofrido povo. Continuarei trabalhando em prol do país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sigamos juntos. E eu quero agradecer a esse nobre colegiado, aos meus caros senadores e senadoras. Eu quero agradecer a convivência amiga, o respeito, a civilidade, que sempre marcaram esse digno recinto e que muito me fazem honrá-lo. Palco que tem se mostrado decisivo na solução das grandes questões nacionais. Eduardo, senador. Oi, senador Armando Monteiro. Desculpe, por favor. Pois não, senador? Vossa Excelência me concede. Senador, eu queria fazer aqui, no momento em que Vossa Excelência faz aqui um balanço da sua atuação, eu quero traduzir aqui nessa manifestação um reconhecimento à sua atuação. Eu pude integrar durante um período o mesmo bloco parlamentar de Vossa Excelência e sou testemunha da sua dedicação ao mandato, da forma como Vossa Excelência pôde se dedicar às melhores causas do seu Estado, o desempenho que teve à frente do Ministério também durante um período. Então eu gostaria de fazer esse registro por absoluto dever de justiça e dizer a Vossa Excelência que eu espero que Vossa Excelência possa ter, no encerramento do seu mandato, também muitas felicidades na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. E eu encerrava aqui agradecendo, o convívio, o respeito, a civilidade que sempre fui tratado aqui por todos os senadores, mesmo durante os processos de votação, de matérias importantes para o país, ainda que divergindo aqui e acolá, não concordando com uma coisa ou com outra, mas faz parte do processo democrático. Eu quero agradecer o Estado do Rio de Janeiro e quero aproveitar de forma especial, já citei isso em outras vezes, eu fui deputado federal 2007-2011 e tudo pronto para a reeleição, uma reeleição que era dada como uma reeleição até certa, vamos assim dizer, devido a um mandato ilibado que cumpri, mas eu fui convidado à época pelo PRB e pelo próprio senador Marcelo Crivella aqui para compor com ele a chapa do Senado, ser então o seu primeiro suplente no Senado Federal. Isso parte de um projeto político que se mostrou
e que realmente deu certo. Primeiro, Crivella se tornou realmente ministro em 2012, e aí eu pude assumir, então, pela primeira vez, o mandato aqui no Senado, e depois, ele se licenciando para concorrer ao governo, eu pude assumir o ministério, fui ministro de Estado, fui ministro da Pesca e Aquicultura, no lugar do próprio senador Crivella, e depois, uma vez ele eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro, eu então me titularizei aqui no mandato nos últimos 2 anos. Então, quero fazer aqui o registro, o agradecimento especial ao nosso grande senador Marcelo Crivella, que esteve aqui conosco, e, claro, com muita honra, concedo a parte aqui ao nosso senador Lobão, presidente da nossa grande comissão da CCJ. Senador Lobão, com muita honra eu ouço. Vossa Excelência se ouve muito bem, tanto no Senado quanto no Ministério. Veio para cá substituindo um grande senador, o senador Marcelo Crivella, que teve a honra de receber nesta casa quando eu exercia a presidência do Senado Federal. Acompanhei o seu desempenho, não apenas nesse plenário, mas também, senador Eduardo Lopes, na Comissão de Constituição e Justiça que presido. E ali, o desempenho de Vossa Excelência foi extraordinário, como tem sido nas demais comissões, mas sempre atento aos melhores e mais legítimos interesses do povo brasileiro e do povo do Rio de Janeiro. Cumprimento, portanto, o Rio de Janeiro por ter mandado para esta casa, junto com o Crivella, um senador da sua dimensão e da sua têmpera. Cumprimentos a Vossa Excelência também pelo desempenho que teve do começo até o final de seu mandato no Senado da República. Muito obrigado, senador Edson Lobão. Todo o meu respeito, meu carinho também. Ana Amélia, que já me cumprimentou, né? E sempre, também de forma respeitosa, carinhosa, sempre conversamos. Enfim, claro que vai ficar a saudade, estaremos aqui, volta e meia em Brasília, porque ocupamos também, né, uma posição no nosso partido. Sou presidente estadual do PRB, até a semana passada, presidente nacional do partido em exercício, na licença do presidente Marcos Pereira, mas estamos junto com o governo do Estado à disposição e eu quero continuar trabalhando e tenho certeza, já conversando com o nosso governador, que nós estaremos junto com ele, nosso governador eleito, ex-juiz Wilson Witzel, nosso governador agora do Rio de Janeiro, estaremos juntos para contribuir com o governador, estamos à disposição e quero trabalhar muito mais ainda pelo Estado do Rio de Janeiro. Agradeço, presidente, e mais uma vez eu digo a todos os senadores e senadoras, muito obrigado pelo tempo que convivemos aqui juntos. Obrigado, presidente.